eu não quero ficar fazendo isso a vida inteira. E eu olhava as pessoas que trabalhavam naquele local, eu falei, cara, o cara tá aqui há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, não quero fazer isso. Mas eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos como empacotador. Então, passava a compra no caixa, pegava a compra, colocava no carrinho ali. No mercado. No mercado. Então, isso foi uma grande infância que eu tive ali, né, resumidamente, para entrar nesse mercado. Mas algo sempre que me chamou a atenção, eu falei assim, cara, não faz sentido fazer esse negócio aqui. Eu não quero ficar fazendo isso a vida inteira. E eu olhava as pessoas que trabalhavam naquele local, eu falei, cara, o cara tá aqui há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, não quero fazer isso. Não quero. E aí eu literalmente cheguei pro meu pai e falei assim, ó, eu preciso largar esse emprego aqui, eu vou largar. Aí, mas por que você vai largar? Eu falei, não, porque não faz sentido, eu tô trabalhando, fazendo isso aqui. E meu pai, ele sempre me deu boas condições, né? Meu pai trabalhava, meu pai estudou, né? Não se formou, mas ele tinha uma condição sustentável para a nossa família. Então, eu nunca passei fome, nunca passei nada disso, nunca tive uma história triste da minha família. Mas meu pai não é milionário e também não é rico. Sim. Tem, né? Ele mora hoje, praticamente, é periferia onde mora, mas ele sempre deixou a gente um ambiente estável. E quando eu falei que ia largar, não, tá tudo bem, vou largar. E eu literalmente cheguei num dia lá e falei, cara, eu não consigo mais trabalhar nesse local aqui, porque não faz sentido pra mim. Isso eu tinha 16 anos e pouco, por aí. Falei, ó, não faz sentido, eu tô indo embora. Não, mas pra onde você vai? Eu falei, não sei, não faz sentido pra mim. E eu literalmente abandonei esse primeiro trabalho, abandonei no sentido bom da palavra. Desconectou, né? Me desconectei porque para mim não fazia sentido trabalhar naquilo ali, porque eu não enxergava um futuro, né? E então foi uma desconexão, vamos dizer assim. E aí foi desconectado, né? E aí eu gostava muito de computadores na época, né? E meu primo, acho que ele que foi um grande incentivador da gente entrar nessa área de informática, né? Meu primo hoje, ele é supervisor de tecnologia de alguma empresa de indústria farmacêutica, não lembro agora o nome em si, e ele que incentivou a gente querer entrar dentro desse mercado de tecnologia. De informática. E engraçado que eu ganhei um computador na época, era um Celeron 500, não sei se você lembra disso. Sim. Era um Celeron 500, e aí meus primeiros cursos que eu fiz foram montagem e manutenção de computadores no Senai. Nossa, que legal isso aqui, eu fiquei apaixonado por computador, fiquei apaixonado, eu queria aprender cada vez mais sobre computadores, sobre hardware e tudo mais. Falei, cara, que negócio doido isso aqui, uma máquina que responde, né? E aí comecei a entender. E eu lembro que lá atrás, ele trouxe a gente para a casa dele, para a sala dele e começou a dar uma aula pra gente do que era o computador, como criava um site, como criava um HTML, como hospedava. Olha caramba, aqui, cara, já cedo, isso é 16 para 17 anos. 17 anos. Já estava imerso. 16 ali, e aí ele começava a explicar pra gente o que era o HTML, como colocava o HTML, vou hospedar aqui dentro da minha máquina e vou divulgar na internet. Aí ele falou assim, agora todo mundo pode acessar. Eu falei, cara, como assim? Todo mundo tá acessando, tá na sua máquina esse negócio? Ele é. E ali eu comecei a gostar muito disso aqui, né? Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou seguir nessa profissão. Vou seguir esse negócio de informática, tecnologia. E aí eu comecei a buscar estágios, né, profissões que eram para isso. Eu falei assim, cara, como que eu vou entrar numa empresa, sendo que eu nunca trabalhei, nunca me formei em relação a isso, não tenho curso, vou buscar. E aí eu lembro que eu buscava, era office boy na época, tinha office boy. Falei, vou buscar office boy, assistente financeiro. Eu falei, mas não quero assistente financeiro. Tinha suporte técnico. E aí entrei nessa de trabalhar como suporte técnico na D-Link. Lembra da D-Link? D-Link era uma empresa de modems, roteadores, firewalls, sei lá. E eu comecei a trabalhar como suporte técnico na D-Link. Então, eu entrava, fazia suporte técnico pra galera instalar o modem, conecta na internet e tudo mais. E, cara, aquilo ali, eu falei assim,
Foi a primeira coisa que eu me conectei de fato com tecnologia ali. Uma profissão. Com profissão. Assim, cara, eu tô trabalhando numa empresa de tecnologia. E é uma empresa grande, né? Sim, era uma empresa gigantesca, né? Ela veio para cá pro Brasil muito forte. E aí eu comecei a entender, e comecei a aplicar, comecei a aprender, e aí começou a me incomodar de novo. Falei, caramba, isso tá me incomodando. Eu acho que uma das grandes coisas é que me incomoda quando eu começo a fazer coisas repetitivas. Eu tô repetindo alguma coisa, isso me incomoda do sentido de, ou eu não tô dando mais conta de fazer isso, no sentido prazer, ou é algo que eu preciso mudar e transformar. Fica praticamente num ritmo hipnótico, né? Em looping. É, fica em looping. Isso eu comecei. Agora eu tô tendo esse discernimento de incômodo. Se eu tô fazendo alguma coisa que é repetitiva, isso me incomoda. E aí me incomoda, eu preciso trocar de alguma forma. E aí surgiu uma época lá para eu ser um instrutor de treinamento. Falei, cara, eu vou instruir treinamentos sobre D-Link, sobre roteadores. Que loucura. E aí eu comecei a dar palestras, comecei a viajar o Brasil inteiro. Eu comecei a viajar para fora, ia para Paraguai. Falei, cara, Paraguai, tô indo pro Paraguai dar palestra sobre modem roteador. E viajava o Brasil todo. Às vezes eu fazia imersão de 3 dias. Ó. Naquela época eu já tinha imersão. Que ano mais ou menos isso? Cara, eu tinha... Acho que eu já tinha meus... Eu não tinha 18 anos, não. Eu viajava sempre a 18 anos. Caramba, cara. E aí... Então é bem precoce, né? Não, e foi uma loucura. É uma doideira. Porque se parar pra pensar naquela época, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, no suporte, depois eu fui começar a dar treinamento e eu começava a viajar. E nessa de começar a viajar, eu não gostava de falar, eu não sabia falar pra câmera. Eu lembro que eu falava, cara, eu prefiro falar pra 400 pessoas do que pra uma câmera. Porque eu não gostava de falar pra câmera. E eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra num anfiteatro, né? Acho que foi no Rio de Janeiro, no evento da Intel. Tinha 400 pessoas assim. Falei, cara, que loucura isso aqui. Foi uma das primeiras palestras que eu fiz que foi gigantesca. Só que, Thiago, como é que você fez isso? Como é que você aprendeu a falar? Tem um grande gap aqui no meio, que quando eu recebi essa proposta, eu tive que fazer um curso. E esse curso foi de teatro. Então, quando eu me dediquei a aprender a dar essa instrução de treinamento, a ser um instrutor, eu tive que me preparar para isso. Falei assim, cara, eu preciso me desenvolver de alguma forma aqui. Uma das formas que eu ia para desenvolver era fazer teatro. Então eu fazia teatro todo sábado. Sábado inteiro, fazer um teatro para aprender a se comunicar, para aprender a falar, para não ter vergonha, para não ser, né, ficar dentro aqui, falar para fora. E comecei... Caramba, em vez de uma oratória, por exemplo, era o teatro. Eu acho que na época nem tinha esse negócio de oratória. Não pesquisei nada. Interessante. Eu falei, cara, eu preciso perder a vergonha de falar. Porque é uma expressão, né? Expressão corporal. Como que eu perco a vergonha de falar? No teatro. Eu vou pro teatro. E aí eu comecei a fazer teatro, fiz acho que 2 peças de teatro lá e tal. Fazia parte, Dom? Fazia parte, normal. Só que o incômodo chegou de novo. Falei, cara, me incomodou. Me incomodou no sentido de eu viajava bastante, né? Eu não tinha tempo pra mim. Porque eu viajava às vezes na segunda, voltava na sexta, eu ficava ali final de semana e não tinha esse tempo para mim ali. Eu via meus amigos curtindo, eu via para lá, para cá, e eu não ganhava relativamente bem para fazer aquilo. Eu falei, cara, eu vou procurar outra coisa. E aí eu comecei a procurar algo agora saindo da infraestrutura. Eu falei assim, eu preciso ir para um outro local. Eu preciso me tornar algo que eu possa ficar em casa, olha, eu possa não viajar, eu possa me desenvolver. Eu fui buscar tecnologia para desenvolvimento de sistemas. Eu comecei a fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, e aí eu comecei a buscar profissões para serem utilizadas aqui. Então eu comecei a ser um programador. Fui lá e entrei numa empresa de rastreamento de veículo. Então fui trabalhar como rastreamento de veículo, criei ali juntamente o sistema e tal, cheguei lá e aprendi a programar. Uma grande oportunidade. O cara perguntou, você sabe programar? Eu falei, cara, eu não sei, mas eu sei usar o Google. Então eu estou aqui para aprender. Se você tiver a oportunidade, vamos passar. E aí eu aprendi lá dentro, me tornei um programador, aprendi como é que programava, tudo certinho, tudo nos mínimos, assim. Falei, tinha mais programadores juntos no teu time? Tinha. Na verdade, era eu e um cara. Era uma empresa pequena e familiar,
E essa empresa, o cara criou, né, o hardware ali para criar o rastreamento de ônibus, de carro, e aí ele criou o software também. Então precisava somente da manutenção daquele software. Então ele me ensinou como é que estava a manutenção daquele software. Era uma linguagem de programação que hoje nem usa mais, era GWT na época. Mas era Java por trás. Aham. Essa GWT eu nunca Era um framework da Google excelente. Ah, era da Google? Era da Google. Caramba, cara. Era um framework excelente, era um arrasta e solta, os componentes estavam prontos, você já programava. Era, cara, batata, era muito bom. E aí eu aprendi a programar isso, né? E aí, querendo ou não, você começa a conectar no outro mercado, você começa a entender o mercado, você começa a ver oportunidade. E aí, nessa oportunidade, surgiu uma outra oportunidade para uma empresa, de fato, que só tinha para programação. Que é onde a gente programava sistemas, programava landing page, sites para galera, na época, né? Tudo em HTML, JavaScript. Eu falo, que legal esse negócio aqui, né? Chegou a usar o Dreamweaver? Hã? Chegou a usar usava. Dreamweaver MX lá? Usava muito. Cara, a gente tá falando então mais ou menos 2003, 2004, né? Por aí. Assim, eu sou muito ruim de Tinha o Flash ainda? Tinha. Então eu aprendi a usar Flash, cara. Tá louco, cara. Eu criei um negócio no Flash lá da bolinha, piscando. Como que pode, né? Isso, tipo, uma tecnologia, se você for ver, é tudo errado, né? Porque não tinha nem SEO, nem nada dentro da tecnologia, né? Tinha nada. Não, eu aprendi, depois que comecei a brincar de programação, eu aprendi a programar em Pascal. Nossa, sim. Eu fiz um teclado musical no Pascal que você apertava a tecla, saiu o som do speaker. Sabe o speaker que tem nos computadores? Saiu o som do speaker, não era nem caixinha de som. É dentro da placa, né? E aí você apertava e saiu o som como se fosse um teclado musical. Lá era fantástico, assim. E aí eu aprendi a usar o Dreamweaver, usava todo esse negócio aí. Na época surgiu até o WordPress. Não, tem o WordPress agora, vai revolucionar. Eu falei, cara, não vou aprender a usar o WordPress, não quero. Que isso, o negócio não faz sentido pra mim. Eu gosto de codificar, eu gosto de ter os controles, de saber desenvolver. E nessa que saber desenvolver, eu já começava a mexer um pouquinho com Java na faculdade, vou buscar alguma coisa em Java. Aí eu vim trabalhar no banco, recebi oportunidade para trabalhar num banco. Era um Santander aqui, vim trabalhar no Santander. E lá eu, cara, fiz carreira no Santander, literalmente. Então foi o último emprego que eu tive antes de ter a DevZap. E lá no Santander eu entrei como um programador júnior, subi para pleno, sênior, me tornei consultor e aí me tornei coordenador. Quando você entrou dentro do Santander, assim, qual que era... O que você estava buscando ali, nesse momento? E como que foi esse sentimento de você estar dentro do Santander? Porque daí a gente já está falando de uma empresa multinacional. Né? Cara, acho que o mesmo sentimento que eu tivesse numa outra empresa. Não tinha nada, nossa, você tá num banco. Não foi um sonho de carreira, nada. Nada. Pra minha mãe era meu filho trabalhando no banco. Meu filho lá. Porque a rede bancária, ela trazia isso antigamente, né? A rede bancária, ela tem um negócio muito forte que é o quentinho. Então ela paga-se muito bem, né? Ela se remunera muito bem, você tem muitos benefícios por ser um bancário, né? Hoje eu não sei como é que tá isso, mas quem era de tecnologia e banco, cara, o cara entrava no banco, é certeza que ele vai se aposentar no banco. Sim, verdade. Era certeza. Tá no banco, cara, esse cara vai se aposentar no banco. E eu olhava ali, não quero me aposentar aqui, eu não quero ficar que nem esses caras aqui. Não dá. Porque eu olhava só os tiozão, a gente chamava dos dinossauros. Eu falei, cara, só os dinossauros aqui, cara. Não é possível esses caras fazendo esse negócio. Então foi um período de quantos anos dentro do Santander? 8 anos. 8 anos, é bastante tempo, um bom 8 tempo. 8 anos também. 8 anos. E aí, nesses 8 anos, que aí eu vim me conectar no digital. Às vezes a galera vem pro digital por conta de prosperidade, de dinheiro, não sei o que. Eu me conectei no digital para me conectar com Deus. Caramba.